Senhor presidente, colegas deputados, nós estamos aí já no último mês do ano, terminando o ano legislativo. O país mudando o comando na política, renovação no Congresso, renovação nas assembleias, dos mandatos de governos estaduais, depois desta eleição ocorrida no mês de outubro, as mudanças começam a se concretizar no nosso país e aqui no nosso estado não é diferente. Nada mais oportuno que numa casa política como essa, possamos nós fazermos reflexões sobre o momento que nós estamos vivendo e aquilo que se vislumbra no horizonte sobre os rumos da política e da organização da econômica e social da nossa sociedade e os efeitos disso, os impactos disso sobre o dia a dia de cada um de nós, cidadãos e cidadãs do nosso país. Por mais que se busque fazer reflexões positivas sobre o que pode acontecer no nosso país, em função de um novo governo que deve tomar posse, que foi diplomado ontem, deve tomar posse 1º de janeiro, eu, com toda a honestidade, não consigo, deputado Picarelli, não consigo ter grandes motivações, encontrar justificativa que possam, nesse cenário, fortalecer em cada um de nós a crença de que nós vamos mudar o rumo desse país, infelizmente. E aqui é uma constatação que acho que, como homem público, tenho a obrigação de fazer, mas tenho certeza que ela é, no mínimo, uma dúvida na cabeça dos mais otimistas, principalmente daqueles que se encantaram com o canto da sereia. Com uma campanha como essa que nós disputamos última, extremamente diferente. Não só por ser uma campanha atípica do ponto de vista da estratégia utilizada por quem concorreu, mas por ser uma campanha que ela veio, em primeiro lugar, com um componente que em qualquer campanha, em qualquer lugar do mundo, eu nunca vi ser um componente positivo, que é o ódio, que é a vingança, que é a política feita, motivada pelo emocional, não pelo racional. Uma triste constatação nessa eleição foi de que pouco se discutiu sobre o que nós queremos para o nosso país, o que nós queremos para o nosso Estado, mas principalmente no plano nacional. É duro você acreditar que o país vai melhorar, sendo que o candidato que se elegeu, primeiro, não veio a lugar nenhum dizer o que projeto defende para o nosso país, a não ser as suas manifestações no Twitter, mas não participou de nenhum debate, não expôs para a sociedade o que pensa, o que quer, não teve um questionamento forte. E aí, as estratégias de campanha que deram conta de que, a partir de uma facada que levou, fez com que ele se afastasse com atestado médico de todos os debates, mas que, obviamente, estava presente em algumas outras manifestações, inclusive no título do Palmeiras, que não tem mundial, mas que, com certeza, ganhou o Campeonato Brasileiro, Robertinho, mas que não tem mundial. Mas estava lá o presidente eleito, são e salvo, alegre, sorridente e saltitante. Mas vem cá,
Eu quero o homem que vai dirigir essa nação dizendo para a sociedade brasileira concretamente, mas não por Twitter, dizendo por que coloca hoje o Ministério do Meio Ambiente como uma subpasta num país que tem as características como o Brasil. Dizer por que dá continência à bandeira americana quando fala que o Brasil acima de tudo, mas então não é o Brasil, é os Estados Unidos acima de tudo. É gesto para um chefe de Estado. Isso tem que ser explicado principalmente para quem está aqui, para quem é brasileiro, para quem mora nesse país. E não pode se esquecer o governo, como qualquer governo eleito, que tem que governar para todos, inclusive para aqueles que foram contra a sua eleição. Isso é política de estadista, isso não é política de político, é política de quem pensa grande, e um presidente tem a responsabilidade de pensar grande o seu país. É difícil acreditar, deputado Picarelli, em perspectivas de dias melhores, quando a eleição foi ganha num forte apelo de combate à corrupção, que em nenhum momento eu nunca vi ninguém discutindo ou questionando que não tinha que combater a corrupção. Pelo contrário, sempre houve solidariedade nesse sentido por todo mundo. Mas vem cá. Vossa Excelência, licença uma parte. Já vou, com certeza, conceder, deputado Picarelli. Como que fica a posição do judiciário, a posição da imprensa, a posição do próprio candidato eleito, com relação aí à movimentação financeira achada na conta do motorista do filho? Ali, deputado Picarelli, é bem diferente, por exemplo, das acusações do ex-presidente Lula, que está preso. Ali tem depósito, tem movimentação financeira, tem prova documental. É isso que eu sempre fiz o questionamento. Isso sim, a materialidade expressa no extrato bancário, numa movimentação, é a rainha das provas, é documental, coisa que não tem no processo do ex-presidente Lula, e que é farta neste processo. Sabe o que precisa para esse processo avançar? A quebra de sigilo dos envolvidos, inclusive do presidente eleito, da sua mulher, dos filhos e do motorista. O presidente não tomou posse ainda. Então, como que nós, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente, antes de tomar posse, tem uma denúncia tão grave de corrupção como essa? Então, como que nós vamos achar que nós, a partir de 1º de janeiro, vamos viver dias diferentes no nosso país, com uma posição, com tudo isso que está acontecendo? Fica muito difícil, sem, antes de conceder a parte para Vossa Excelência, levar em consideração um dado extremamente, aliás, ainda levando em consideração um dado extremamente importante, que praticamente 90 milhões de eleitores aptos a votar não votaram nesse presidente eleito. Foi eleito com 57 milhões de votos e 89, quase 90 milhões que poderiam votar, ou votaram contra ou não votaram no atual presidente, no presidente eleito. É lastimável. Eu estou aqui fazendo uma reflexão sobre quais são os motivos e as razões que nós temos para poder acreditar que a partir de 2014 nós vamos viver dias diferentes no nosso país. E não é uma visão de oposição ou de pessimismo. Eu estou tentando fazer uma análise real daquilo que está acontecendo no nosso país, infelizmente. Pois não, deputado Picarelli? Vossa Excelência faz realmente essa reflexão, que é muito importante para que todos aqueles que estão nos assistindo nesse plenário, nesse debate, de que realmente nós temos que pensar realmente e analisar todos os fatos, prós e contras. Hoje acontece lá em Foz do Iguaçu uma reunião elaborada pelo filho do presidente eleito Bolsonaro. Convidou todos os bolsonaristas para uma reflexão também. E disse o próprio Bolsonaro: se der errado, o PT volta ao governo. Essa é a discussão lá em Foz do Iguaçu. Se der tudo certo, tudo bem, continua. Se não der, o PT volta ao governo do país, devido às porcentagens eleitorais que o Haddad conseguiu nessas últimas eleições. Muito bem, na reflexão, nobre deputado, nós entendemos que hoje nós temos que estar atentos a tudo que está acontecendo, porque ele foi eleito, vai tomar posse, e nós temos que crer que possa fazer um bom governo. Caso contrário, a população continuará sofrendo como está sofrendo.
E nós precisamos acreditar que realmente algo positivo possa acontecer. A oposição vai ter, com certeza o PT já tem elaborado nas suas bases uma espécie de governo paralelo. Não que vai governar o país, mas que vai ser um fiscalizador ferrenho nas atitudes do Congresso, no Senado, na Câmara e no próprio governo. Então, nós entendemos que temos que ter esperança de que algo positivo aconteça pelo bem-estar de toda uma população que honrou o presidente eleito para ser o presidente deste país. Queira Deus que nós não estejamos errados naquilo quanto pior melhor, mas que realmente algo positivo possa acontecer para esse país, do povo tão sofrido como nós temos observado nesse instante. Muito obrigado pela parte, Excelência. Muito obrigado, deputado Picarelli. Quero dizer a Vossa Excelência que eu concordo na íntegra com a parte de Vossa Excelência. Na íntegra. Do ponto de vista de torcer, do ponto de vista de querer, pode ter certeza absoluta que tem a minha total adesão. Lógico que eu não quero que o país tenha problemas, o povo sofra e, consequentemente, a gente também. A população somos todos nós somos o povo, somos cidadão, acima de qualquer coisa. O que eu busco fazer aqui é uma leitura pregada na realidade. Fica difícil, por mais que você torça, você acreditar claramente que alguma coisa de boa vai acontecer quando você vê esse tipo de postura. O projeto que ganhou as eleições foi um projeto contra o PT. O grande motivo que fez o Bolsonaro ganhar as eleições foi o seguinte: eu sou contra o PT. Bastou, acabou. Acabou. Isso não pode ser projeto de nação, não é porque é o PT. Seja lá quem for. O projeto do candidato, eu sou contra o PQP, o PEREQP, seja lá o que for, isso num país sério não funciona. É inadmissível, não dá para você acreditar que o país vai melhorar, que quando o candidato que se elegeu dizendo que o seu grande projeto de governo era ser contra um partido político. Ué, o que nós estamos vivendo? Onde nós estamos? Como que nós vamos acreditar que existe perspectiva concreta, real, de que se mude alguma coisa a partir de uma postura como essa? A reunião que está acontecendo em Foz do Iguaçu, que Vossa Excelência está dizendo, olha, ou o governo dá certo ou o PT volta. Quer dizer, vai ficar 4 anos vivendo de ameaça? Por mais ruim que a gente tiver, não tem problema, o que não pode é o PT. Mas qual que é o problema? Os indicadores econômicos e sociais melhores que esse país teve nos últimos 50 anos foi durante a gestão do PT? Ou nós não estamos nem aí? Ou nós não queremos saber de indicador econômico e social? Se dane! A que ponto que chegou o ódio e a irracionalidade? Não se pensa com cérebro para analisar uma questão como essa. Não se pensa com o ódio, com a irracionalidade, com o emocional. Vamos analisar concretamente. Qual que é o problema? Teve corrupção no PT? Vai para cima. Aliás, o judiciário faz isso com o PT como não faz com nenhum outro partido nesse país. Mas vamos analisar quem discutiu as grandes políticas transformadoras que melhorou a vida do nosso povo, quem cuidou do meio ambiente, bem ou mal, como o PT, quem cuidou da segurança, quem cuidou da saúde, quem criou os grandes programas que deu dignidade, quem que deu oportunidade na escola, na universidade, oportunidade de melhorar de vida, de compra de casa, de melhoria de condições de vida de uma maneira geral. Quer dizer, isso tudo perdeu espaço para o discurso apelativo, sem fundamento, porque o comunismo, porque o PT vai distribuir mamadeira de piroca. Pelo amor de Deus, e gente que acredita nisso. Olha a consequência aí, a consequência de acreditar em Papai Noel. É o concreto no dia a dia, é o desmonte do Estado brasileiro,
é o desmonte das políticas sociais que deram dignidade para esse povo, é o desmonte das garantias de Estado, é o desmonte da proteção ao trabalhador, e isso tudo, com certeza absoluta, não é um conteúdo que mostre para nós, deputado Cabalmi, que com todas essas medidas existe perspectiva de melhora. Com tudo isso, como que você vai crer, deputado Piccarelli, por mais que eu queira, por mais que eu torça, mas como que concretamente, uma razão concreta, eu vou ter para me dizer não vai melhorar? Não tem como. Não é torcer contra. Pelo amor de Deus, a roda já foi inventada. É analisar. Com todo respeito, é um amontoado de gente perdida. É diferente. Não se uniram em cima de um projeto de nação. Se uniram, seja lá quem for, de todos os segmentos. Qualquer segmento é bem-vindo, desde que seja contra o PT. Esse é o nosso projeto de nação. Qualquer coisa serve, desde que não seja o PT. Como que pode dar certo um governo como esse? De que jeito? Um fala uma coisa, aí o filho fala outra, aí o outro filho fala outra, aí o outro filho fala outra, agora é o motorista, amanhã é a mulher, depois é o ministro não sei das quantas, pode ter certeza absoluta. Aí é o general que é candidato a vice-presidente, aí é os outros 5 ministros militares. Como que nós vamos crer? Me dê uma razão objetiva. Da torcida eu também torço, lógico que eu quero um país melhor. Mas não estou falando de torcida, eu estou falando de coisa concreta. Me fala uma medida positiva que pode nos levar, deputado Pedro Kemp, a crer que nós vamos viver dias melhores, sair dessa situação crítica que o país está há tempo já, de uma crise econômica e principalmente de uma crise social e de uma crise política e institucional como essa que nós estamos vivendo. Pois não, deputado Pedro Kemp. Deputado Amarildo, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que, de fato, quando a gente faz algum comentário sobre essa composição do futuro governo e das coisas que estão acontecendo aí, as pessoas dizem que nós estamos torcendo contra, que nós estamos desejando que tudo vá por água abaixo para que o PT possa se beneficiar disso. Não é verdade. Na verdade, nós estamos fazendo uma constatação. O presidente eleito disse que quem tivesse envolvido em denúncias, né, de corrupção não participaria no seu governo. Nós estamos vendo aí que mais da metade do seu ministério, né, tem pessoas aí indicadas que estão com problemas na justiça. Gente com bens bloqueados, pessoas que estão, né, respondendo processos graves de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito. Então, na verdade, já fica sem discurso nessa área, né? Agora, essa questão dessa denúncia que apareceu, né, a investigação do COAF, essas movimentações financeiras do filho do presidente eleito, né? Senador eleito, inclusive. Senador eleito, que teria aí um motorista movimentando mais de R$1 milhão e depositando dinheiro na conta da mulher, né? E assim a gente fica já tendo que dizer, esse governo acabou antes de começar. Acabou antes de começar, porque agora são denúncias graves, como disse Vossa Excelência aqui no começo, não são indícios, não são elucubrações, né? Tem provas. Concreto. O COAF, que é um órgão que analisa essas movimentações suspeitas, né, de grandes quantidades de dinheiro que vem daqui, dali, vão para lá. Então, isso aí realmente é muito grave, muito grave. E o presidente eleito ainda não tomou posse. Então, isso precisa ser elucidado, as pessoas precisam dar respostas mais convincentes, porque até agora um fugiu para um lado, outro fugiu para o outro, o xerife do Brasil, que é o Moro, né, que é o futuro ministro da Justiça, não quero comentar isso, né? Então, é uma situação que está querendo fazer o povo brasileiro de palhaço, de bobo. E o presidente eleito, deputado, nós vamos ver isso aí.
Exatamente. Nós vamos ver isso aí. Vamos ver isso aí, né? E a situação não pode ficar assim, empurrando com a barriga, né? Sob peso desse governo já entrar de uma forma assim muito esquisita. Eu, inclusive, ontem vi na diplomação um certo ar de constrangimento, um recado de um ministro aqui, outro ali, o presidente não querendo dar uma entrevista coletiva, né, sabendo que ia ser bombardeado de perguntas. Então, realmente, nós estamos vivendo uma situação extremamente grave de um governo que nem começou, né, e já está desmoralizado, né, por essas situações todas aí, inclusive desse ministério que ele está indicando. Pessoas polêmicas, ministro do Meio Ambiente, envolvido em denúncias graves, né? Então, é uma situação que realmente deixa o nosso país em maus lençóis, né? Maus lençóis. Mas nós estamos fazendo constatações, nós não estamos torcendo para que dê errado. Agora, nós não estamos vendo nada, não tem nenhum sinal de que esse governo pode nos dar alguma esperança de que a situação no país vai melhorar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pedro Kemp. É exatamente isso que eu faço na tribuna hoje, fazer essa constatação, é só isso. Você tá, os deputados do PT estão lá, esse pessoal não se conforma de perder a eleição, de não sei o quê. Eu quero dizer que eu sou filiado do Partido dos Trabalhadores desde 1984. Disputei um monte de eleição, ganhei um monte, perdi um monte, faz parte do jogo. Política, para mim, é você defender o que você acredita. E não mudo meu posicionamento porque a onda está indo para cá, eu vou para cá. A onda está indo para lá, eu vou para lá. Não vou. Eu tenho minhas convicções próprias e defendo porque eu acredito, e acredito mesmo, não é com base em suposição, não é com base em achar que vai vir aqui, ou Lula, ou Bolsonaro, ou seja lá quem for, que vai meu ídolo, que eu vou bater continência, que eu vou idolatrar, que eu vou beijar os pés. Nunca fiz isso com ninguém e não faço. Porque sei claramente que não existe salvador da pátria, não existe perfeição em lugar nenhum. Faço isso em cima de racionalidade concreta, analisando aquilo que é o ser humano, o que é o meio e como que se organiza a nossa sociedade. Quando você faz uma análise como essa, não é difícil você perceber para onde que o barco vai. Se cada um de nós, como eleitor, tivéssemos a responsabilidade de nos aprofundar em fazer uma leitura que não seja passional, mas racional, sobre a realidade do nosso país, levando em consideração principalmente a história, que é um referencial importante, que mostra que muitas vezes nós estamos cometendo hoje no presente erros que já foram cometidos no futuro, no passado, nós com certeza absoluta teríamos um outro tipo de postura. Não faríamos essa discussão muitas vezes equivocada. Quando a gente vem na tribuna, por exemplo, deputado Olevan, para discutir uma temática como essa, e aí, ao invés de se aprofundar a discussão, tem sempre alguém que chega, mas o PT, porque o PT, que o PT, vamos largar o PT de lado, eu não estou aqui falando por causa do PT, o PT é uma outra história, tem que se resolver suas questões, por tudo que fez nesse país, com certeza é o partido que hoje mais paga caro a falta de aprofundamento com relação à situação política desse país, que falta no nosso povo. Mas é um problema interno do PT. Eu estou falando da institucionalidade, eu estou falando de todos os partidos, eu estou falando da forma de organização, da forma de escolha daqueles que nos representam através do sistema eleitoral que nós vivemos e que precisa ser reformado. Eu estou fazendo uma constatação a partir disso, eu não estou aqui defendendo o PT, defendendo nada, não estou falando isso, infelizmente. Talvez até, se um outro candidato a presidente tivesse sido eleito, mesmo sendo contrário, poderia ser, deputado Pedro Kemp, que a gente pudesse achar alguma coisa interessante em algum setor. Não é de um outro candidato, qualquer que fosse eleito, mas do candidato que ganhou as eleições, sem projeto nenhum, sabe, sendo que o único projeto... Eu tenho que tirar o PT do poder, senão o PT volta no poder. Parece que tem uma psique com o PT. É traumático o negócio, precisa ir para o divã do analista. Sabe? Então, quando você vê uma situação como essa, vamos ter que falar, ó, o que é que se vislumbra de positivo, de concreto?
Ah, não, porque agora vai resolver o problema da segurança, porque vai facilitar a aquisição de armas. Pelo amor de Deus. Vamos voltar e falar em números, em dados e pesquisa. Aonde, que lugar do mundo se resolveu o problema da segurança com a facilitação do uso de arma? Principalmente num país como o Brasil, que atravessa uma crise econômica de aumento da desigualdade como esse. Ah, mas nos Estados Unidos são alguns estados que têm leis diferentes, que têm situação cultural diferente, que têm situação econômica, inclusive, diferente. Porque a situação econômica, essa sim, ela é transformadora, porque quanto menos desigualdade existe, menos violência também existe, porque a violência, a maioria das vezes, aliás, ela é consequência da desigualdade, do abismo social que existe entre os mais ricos e os mais pobres no nosso país. Essas são as questões de fundo. Essas são as questões de fundo. Aí nomeou agora uma pastora, com todo o meu respeito aos pastores, mas é que ela é pastora agora, vai ser nomeada ministra dos Direitos Humanos das Mulheres, e que a primeira expressão dela, pública, é dizer o seguinte: não, que sociedade ideal, a mulher fica em casa. Esse é o pensamento da ministra, futura ministra do nosso país. E aí, mulheres? E aí, homens? E aí, está estampado em todos os jornais, deixou público. É a sociedade ideal, é a sociedade que a mulher fica em casa. Olha, gente, foi isso que foi eleito. Foi esse o pensamento que foi eleito. Foi essa a postura que foi proposta. Então, deputado Zé Teixeira, já vou conceder uma parte para Vossa Excelência, reforçando mais uma vez, não torço absolutamente, pelo contrário, torço para que seja o melhor para o nosso país, com toda a honestidade do mundo. Eu torço, eu quero o melhor para o meu país. Mas o que eu estou falando aqui é de que, em tudo que está sendo veiculado, pelo ministério que está sendo montado, pelas notícias que estão sendo divulgadas, pelas próprias manifestações, não só do presidente eleito, mas dos seus filhos, por exemplo, porque o presidente vai ter problema também, é filho para tudo quanto é lado, cada hora com a autoridade do pai falando um monte de coisa, além de 5 generais falando um monte de coisa, enfim, é uma bagunça, é um problema, infelizmente. Então, a constatação aqui, infelizmente, é essa. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Amarildo, estou ouvindo com atenção Vossa Excelência e o governo que foi eleito pela maioria dos brasileiros. 57 milhões de votos, 89 foram contrários. Maioria dos que votaram. Quem recebe a minoria não se elege. Não, a maioria dos que votaram. Não, quem recebe a minoria não se elege. Eu estou dizendo para Vossa Excelência que o escolhido pela maioria dos brasileiros ainda nem começou. Agora, quando Vossa Excelência fala empolgado na tribuna que o discurso é racional, eu entendo diferente. Essa Constituição, durante esses 13 anos, ela foi rasgada muitas vezes com depredação de empresas, de laranja, de pesquisa no Rio Grande do Sul, aqui em Mato Grosso do Sul, as negociatas, as mazelas com o pessoal da JBS e do frigorífico lá de Lins, certo? Nessa negociata da Itamaraty, na negociata dessa Eldorado aqui de 28 mil hectares, certo? Os assentamentos mal feitos, sem produzir quase nada, e as pessoas vendendo e sofrendo, as invasões indígenas, as vidas ceifadas, porque a Constituição foi rasgada, porque invadir o que é do outro é crime. Na Constituição ela foi rasgada. Então, a eleição do atual presidente, ela foi a desesperança do brasileiro em uma mudança. Tanto é que aqui nessa casa vai entrar pessoas que, surfando nas ondas do desejo do povo, vai entrar aqui nessa casa com quase 80 mil votos para deputado estadual, coisa que nunca ninguém viu na história do Brasil. Aí tem uma senadora eleita,
me disseram ontem que ela diz que ela que arrumou os votos para o Bolsonaro aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Então, cada pensamento é um juízo. Então, o povo brasileiro elegeu o Bolsonaro. Será que é o melhor para o país? Eu acho que não. Quando começou a campanha, eu até... Porque o país, para ele crescer, precisa de economia, e reforma tem que ser feita. Se não fizer, é o caos, porque se não fizer a reforma da Previdência, vai ser o caos para quem está dependendo da Previdência. Se não fizer uma reforma tributária, é um caos para muitos países, igual o Mato Grosso do Sul, que é primário, e se não mexer nessa lei Candir, nós ficamos aí patinando sem pagar conta. Então, eu acho o seguinte, está muito cedo para a crítica. Agora, quanto aos militares, eu quero dizer a Vossa Excelência, o civismo faz parte de uma nação, o patriotismo faz parte de uma nação. Os Estados Unidos é um dos países mais desenvolvidos do mundo, porque é patriota. E aqui estava jogado no ralo o patriotismo, o civismo, a falta de respeito das crianças na sala de aula, cartilhas inadequadas para colocar no primário. Então, tinha muita coisa que não estava correto no meu raciocínio, com todo respeito de Vossa Excelência na tribuna. Mas se Vossa Excelência está fazendo um discurso racional, vamos aguardar. Quem sabe a maior surpresa de um país que nós desejamos está na mão de Bolsonaro. Muito obrigado. Deputado Zé Teixeira, só um segundo, deputado. Eu concordo em parte com Vossa Excelência. E vamos aguardar. Eu não estou aqui antecipando, não estou fazendo discurso pessimista contra. Vou falar mais uma vez o que falei. Iniciei minha fala nessa tribuna dizendo isso. Eu estou fazendo uma constatação do que está colocado aí. Eu não estou inventando nada. Nada que eu falei aqui não foi eu que falei. Foi o presidente eleito, a sua equipe, está aí estampado nos jornais. Estou fazendo um comentário em cima de uma situação fática, real, que está acontecendo no nosso país. Ou a fala de um presidente não mexe com a Bolsa, por exemplo. Ou uma fala do presidente eleito no Brasil, num movimento pensamento no mundo. Lógico que movimento, o Brasil é importante, um país importante. Quando o presidente fala que ele vai tirar a sede da Embaixada Brasileira de Tel Aviv e mandar para Jerusalém, você viu o que aconteceu. Isso é uma manifestação de alguém desinformado. Pelo amor de Deus. Ou não sabe? A questão milenar daquela guerra santa que existe lá entre judeus e os muçulmanos, deputado Paulo Corrêa. Como o presidente fala isso, o Egito de imediato já reagiu, né? O próprio Israel ficou constrangido, os Estados Unidos entra todo mundo, aí ameaça com relação, inclusive, a embargo, falta deixar de comercializar com o Brasil. Então não é assim. E tudo isso está sendo dito todo dia, cada um fala uma coisa. É disso que eu... Sempre me assumi nacionalista. Eu tenho um orgulho muito grande desse país. Amo esse país como nada. Só amo mais meus filhos, mas a terra que eu nasci é um lugar que eu amo e muito. Deputado Zé Teixeira, quem é nacionalista não bate continência para a bandeira que não seja do seu país. Isso é um absurdo. Isso expõe a gente no mundo. Eu nunca vi um chefe de nação de nenhum país do mundo fazer isso. Não faz. Sabe por quê? Porque é um desrespeito com o seu próprio povo. O que eu estou passando para os cidadãos do meu país, como eu, como a maior autoridade do país, chego na frente da bandeira de um outro país e estou lá batendo continência para um subalterno de 5º escalão do governo americano, porque vem no Brasil visitar o presidente eleito. Como que você constrói respeitabilidade? Como que uma relação dessa é séria? Relação séria é quando os países lá de fora veem que o seu país melhorou, que está melhorando a condição de vida do seu povo, que a economia está se fortalecendo, como aconteceu com o ex-presidente Lula. Queira ou não queira, foi isso que o Lula conseguiu, um espaço e uma dimensão no mundo que o Brasil nunca teve, pela postura séria. Eu olho para dentro e respeito o meu povo, eu bato continência para a bandeira brasileira. Política nacionalista é a política que leva em consideração principalmente os ativos fortes que o país tem. Como que pensar em privatizar a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Petrobras?
Isso é fortalecimento de uma nação concreto. Então, o nacionalismo, para mim, é isso. É você preservar, fortalecer e respeitar aquilo de melhor que nós temos, principalmente, que é o povo, principalmente. E quando você tem uma atitude como essa, na verdade, vira chacota para o resto do mundo, porque é uma postura desequilibrada, impensada, de quem não tem dimensão do que é a política, principalmente as relações internacionais no mundo como um todo. Pois não, deputado Herculano. Deputado Amarildo Cruz, do Partido dos Trabalhadores, Vossa Excelência sabe do carinho que eu tenho por Vossa Excelência, gosto demais da sua pessoa, mas... Que é recíproco, respeito, sim, deputado, com certeza. E parabenizo aí pelo uso da tribuna, colocando as suas ideias, nós estamos aí no parlamento. Agora, quando o senhor fala da indicada para ocupar o Ministério dos Direitos Humanos, da Família e da Mulher, doutora Damares Alves, Vossa Excelência só fala que ela é pastora evangélica, mas Vossa Excelência esquece de falar que ela é advogada, ela é mestre em educação, ela é consultora... Eu ressaltei aqui nada contra o pastor, pelo contrário, meu respeito, deputado, não foi? Eu apenas... Então, eu quero, nessa parte, complementar as informações, com certeza, que a mídia geralmente coloca da forma que quer colocar, tentando enfraquecer uma indicação de uma pessoa totalmente preparada. Ela é consultora da Frente Parlamentar da Família no Senado Nacional. Todas as demandas relativas à família são discutidas nessa frente parlamentar e tem o aval e a aquiescência da direção da doutora Damares Alves. A doutora Damares Alves, deputado Amarildo, eu conheço ela pessoalmente, ela já esteve várias vezes aqui na nossa capital, participando e realizando seminários contra o aborto e defesa da vida. Agora, o que acontece? Uma parcela da sociedade e da mídia, às vezes, não quer que seja colocado lá alguém que é pró-vida, que é contra o aborto. Ela é defensora dos verdadeiros direitos humanos. Essa semana é a Semana dos Direitos Humanos, não é isso? Então, ela defende a vida, ela defende, deputado Amarildo, que é uma bandeira também de Vossa Excelência, a questão das crianças indígenas, do infanticídio. Ela adotou uma criança indígena que seria sacrificada, porque a gente sabe que tem algumas culturas indígenas, quando o bebê ele nasce com algum problema físico, eles enterram vivos. Nós temos vídeos que mostram sobre essa questão. Então, doutora Damares Alves, só para enriquecer, né, o discurso de Vossa Excelência, além de pastora evangélica, ela tem mestrado em educação, ela é advogada, ela é consultora do Senado Nacional e ela defende os verdadeiros direitos da família, direitos à vida, contra o aborto, ela é a favor das crianças indígenas, contra o infanticídio, um absurdo que acontece no nosso país, porque os índios também são brasileiros e às vezes as pessoas não querem colocar o dedo na ferida quando os indígenas sacrificam as crianças que nascem, embora eles sejam mais brasileiros que eu e Vossa Excelência. Então, só para contribuir com Vossa Excelência, dizer, inclusive eu fiz uma manifestação nas minhas redes sociais parabenizando a indicação da doutora Damares, porque ela realmente representa a verdadeira bandeira da defesa dos direitos humanos, não esses direitos humanos que muita gente dá uma misturada e coloca umas bandeiras que não são tão interessantes quanto a defesa da vida. Obrigado pela concessão da parte. Obrigado, deputado Herculano. Tem Vossa Excelência também o conhecimento do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, mas com certeza temos pontos de vista distantes em algumas questões. Aqui, quando comentei sobre a pastora indicada para ser ministra, fiz questão de ressaltar, nada contra, pelo contrário, meu respeito aos pastores, aos evangélicos, assim como respeito os católicos que sou, assim como respeito os espíritas, assim como respeito o pessoal do candomblé, da umbanda. Eu acho que, acima de qualquer coisa, você respeitar a livre manifestação religiosa é um ponto fundamental. Cada um tem direito de acreditar naquilo que lhe cai bem, naquilo que acredita, e não tem nada mais nobre que tenha que ser defendido num Estado democrático como isso. Agora, quando falo da manifestação da pastora, deputado Herculano, eu me prendi aqui a uma manifestação dela, que é clara e objetiva, que diz que, na sociedade ideal que ela imagina, a mulher tem que ficar em casa.
Quer dizer, se foi uma frase pega de um contexto, eu concordo com Vossa Excelência que a mídia, né? A mídia, nós todos precisamos parar de ser hipócrita, porque quando a mídia é favorável àquilo que a gente defende a mídia. Quando a mídia é contrária àquilo que a gente defende, a gente desce o cacete na mídia. Então nós temos que a mídia no seu lugar e ser mais seletivo e ser mais crítico, aliás, e se aprofundar mais sobre a cada entrelinha que é exposta na capa de um jornal para poder expor aqui, para poder analisar melhor aquilo que a mídia está nos passando. Mas esta é uma frase que, mesmo que esteja dentro de um contexto, seja ele qual for, por mais amplo que for, ela tem a sua significância e ela deixa claro o seu recado. Na minha visão de sociedade ideal, a mulher tem que ficar dentro de casa. Então, pode colocar o contexto que for. Lá dentro do texto, um monte de outras coisas, a não ser que ela vai desdizer. Lá atrás, que eu acho que não é o caso, se tratando de uma pessoa que tem o perfil que o deputado Herculano está dizendo aqui, pela formação que tem e por tudo que tem. Isso é uma coisa da qual eu não concordo, eu não acho que mulher tem que ficar dentro de casa. Como que é isso? Na minha sociedade ideal, a mulher tem que ter o espaço dela definido da forma como ela acha que tem que ter. Ter liberdade, ter respeito, ter direitos iguais aos homens. Trabalhar onde quiser, fazer o que quiser, ter salário iguais aos homens. Essa é a minha sociedade ideal. Não pelo fato de ser mulher, dela ter qualquer tipo de tratamento que não seja um tratamento que lhe coloque em uma posição de inferioridade. Isso é inadmissível. Não é, nós estamos evoluindo, nós estamos voltando para trás. A luta sempre foi avançar, desde lá de trás, dos primórdios, sempre. A mulher que saiu do papel de ser a mulher que ficava em casa, que cuidava dos filhos, a mulher que não votava, a mulher que não fazia isso, onde nós chegamos. E nós chegamos num momento, inclusive, que nos últimos anos houve um avanço grande, porque se discutiu essa questão com mais profundidade. E aí hoje nós temos que voltar para trás. Vai sair a mulher do mercado de trabalho, e olha que nós temos grandes gestoras no mercado de trabalho, seja na área pública, seja na área privada, porque tem que ficar em casa. Então nós vamos construir uma política no governo que leve a mulher de volta para dentro de casa. É isso que eu estou dizendo. E isso é uma questão que eu particularmente não concordo. Acho um absurdo, acho um retrocesso. Tem questões objetivas que vão além da religiosidade, que implicam no dia a dia, como na condição de vida, como no salário, como no trato dos filhos, como no respeito, que são muito mais importantes, porque essas têm consequências diretas no dia a dia. Não é uma questão meramente religiosa, é uma questão de pragmatismo, do que acontece no dia a dia, com relação à situação que a mulher vive, com relação à situação que a mulher pode viver quando você tem uma orientação de do Ministério das Mulheres, a Secretaria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, deputado Herculano, foi exatamente para poder... A presidência comunica a Vossa Excelência que tem 2 minutos para fazer. Já estou encerrando, senhor presidente. Foi exatamente para dar à mulher, primeiro, o espaço e o protagonismo que ela tem na sociedade, demonstrar claramente a importância que ela tem. E, a partir daí, fazer daquele espaço um espaço de discussão de políticas públicas que o Estado brasileiro tem que implementar, no sentido de fazer com que as mulheres cada vez mais avancem, tenham respeitabilidade, tenham um tratamento digno, deixe de ganhar, quando desempenham no mercado de trabalho uma função igual à do homem, deixe de ganhar, muitas vezes, metade do salário do que o homem ganha, para discutir políticas que enfrentem a violência contra a mulher, que todos os dias aqui nessa tribuna vem gente aqui relatar fato, ou nós vivemos estampados nos jornais, na rádio, na televisão, todos os dias casos de estupro, casos de morte, casos de violência, casos de espancamento, todos os dias contra a mulher. Foi para isso que foi criada a Secretaria Especial de Políticas Públicas para a Mulher. Entendeu? Então é isso, a orientação que um ministério como esse tem que fazer, tem que dar, é no sentido de fortalecer essa política e não de regredir.
Me perdoe, com todo respeito, não estou aqui, não se trata de respeito à pessoa, ninguém não conheço, estou falando de uma manifestação de alguém que vai assumir um ministério importante como esse. Aliás, Ministério da Família, dos Direitos Humanos e das Mulheres. Como que fala isso? Como que expressa isso? E não vai estar dizendo ao mesmo tempo que vai implementar políticas para que isso aconteça. Lógico que vai implementar. Cada um que chega no poder vai defender aquilo que lhe levou ao poder, né? Aqueles que elegeram o Bolsonaro, com tudo aquilo que foi falado, podem ter certeza absoluta que ele tem a autoridade, e aí eu vou concordar nessa questão, de chegar amanhã ou depois, fazer as maiores barbaridades que fez, e falar, olha, eu falei durante a campanha que eu ia fazer isso. Porque muita gente, eu cansei de ouvir na campanha, muita gente dizia o seguinte, não, ele está falando isso, mas ele não vai fazer. Não, isso é conversa, você acha que ele vai fazer? O tempo vai dizer, infelizmente. Então não é torcida, é constatação. Acho que todos nós merecemos essa reflexão. Aqui não se trata de PT, de direita, de esquerda, não se trata de nada. Se trata daquilo que está colocado. Não falei nessa tribuna. E tenho absoluta certeza que no fundo, principalmente das pessoas de bem, daqueles que verdadeiramente se preocupam com o nosso país, no mínimo, existe uma duvidazinha. Essa dúvida é aí que eu estou tocando, é nessa insegurança que eu estou tocando, quando faço uma constatação dentro da realidade que dificilmente nós temos como constatar e acreditar que nós vamos viver dias melhores a partir de 1º de janeiro. Não sei se ainda é permitido a mesa, que já me... Por ainda estarmos dentro do horário do grande expediente, essa presidência vai permitir o à parte do deputado Lídio, porque ele queria solicitar o tempo para falar, então ele vai o à parte. Com o maior prazer, deputado Lídio Lopes. Deputado Maria do Cruz, eu ouvia, na verdade, estava despachando e atendendo no gabinete, eu ouvia seu pronunciamento, mas eu desci só para fazer uma parte no que tange uma deputada federal deste país sem mandato, doutora Damares. Acho que foi uma das melhores escolhas que o futuro presidente Jair Bolsonaro fez. A mulher com uma dignidade, um trabalho fantástico. Na verdade, a mídia só pega os lados negativos para bater e para negativar a vida da pessoa. Mas só para você ter uma ideia, a mídia não coloca que ela foi violentada aos 6 anos de idade, que ela perdeu com isso, ela foi abusada sexualmente e com isso ela perdeu o direito de ser mãe. Não coloca que ela adotou uma criança, uma indígena, e que foi vítima de tentativa de infanticídio. Ela é uma das maiores defensoras e que vai para dentro das aldeias e defende de maneira veemente o infanticídio. É criador do Movimento Nacional de Meninas e Meninos nos anos de 80, que ajudou a tirar das ruas do Sergipe mais de 500 crianças. E é coordenador do Movimento Brasil Sem Drogas. E advoga voluntariamente há 30 anos para mulheres que sofrem violência doméstica. Ou seja, ela tem um trabalho fantástico nas questões de direitos humanos. Já assisti inúmeras palestras da doutora Damares, e ela fala que ela é uma deputada sem mandato porque ela tem uma articulação muito forte em defesa das mulheres, em defesa de indígenas, contra o infanticídio, todo esse trabalho que ela faz voluntariamente na Câmara Federal. E agora, no final desse trabalho, que ela se aproximou do senador Magno Malta pelo trabalho social que ele tem, que é do enfrentamento de dependência química, assim como eu tenho. Lógico que o nosso não chega perto da proporção do que o trabalho que o senador Magno Malta tem, mas a gente tem um enfrentamento da dependência química, eu tenho um centro de recuperação, eu tenho feito isso, e é por isso que a gente fala retamente de pessoas que a gente conhece. Infelizmente, a mídia tenta deturpar a vida das pessoas e não leva a seriedade que as pessoas têm e a dignidade acima de tudo. Por isso que eu vim pedir a parte. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, deputado Lídio Lopes. Um minuto para Vossa Excelência concluir. Só, deputado Lídio Lopes, todo o meu respeito à pastora com relação ao abuso sexual que sofreu quando criança, toda a minha solidariedade a ela, como tem por qualquer pessoa que passa por esse tipo de problema.
né? Todo o meu respeito a ela por ter adotado uma criança indígena. Acho que a adoção é um dos atos mais belos, mas não só ela, como qualquer outra pessoa que faz esse ato. Mas eu separo bem as coisas, com todo carinho e com todo respeito. Um cargo de ministro é o cargo que vai pensar políticas públicas para aquele segmento. E não quer dizer que só porque eu adotei uma criança, que eu sou uma pessoa que estou extremamente gabaritada, que tenho conhecimento profundo sobre essa área, que me credencia a discutir, debater e desenvolver aquilo que há de melhor em políticas, por exemplo, para as crianças, aquelas principalmente que estão desamparadas. Como muitas vezes não é por causa só da formação, por causa da experiência pessoal que você está gabaritado. Eu vou colocar a pessoa ali porque o cara, olha, foi um grande lutador dentro da saúde contra isso, contra aquilo, e ele vai dar conta. Governar é muito mais complexo. Um ministério, você está falando para a gente que compõe a sociedade, de todos os matizes, de todos os segmentos. Você tem que pensar em Estado como um todo, política pública como um todo. Você tem que ter ações que vão muito além de atos, muitas vezes, individuais, porque no individual a gente resolve. O desafio na política e na gestão é você ter política e desenvolver para o macro, para a sociedade. Henrique, quando nomeou o Pelé, deputado Júnior Mock, juro que já estou acabando. O Pelé vai ser o grande ministro dos esportes. Pelé foi um dos ministros mais medíocres do esporte brasileiro. Mas sabe por quê? Porque era o Pelé. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de acreditar em Papai Noel e vamos pensar no concreto, daquilo que efetivamente pode mudar para melhor a vida dos brasileiros. E isso é gente principalmente com preparo, mas principalmente dentro de um projeto de governo. Projeto de governo que é o que não existiu quando elegeu esse governo, que se elegeu para derrubar um partido. Isso não é, nunca foi e nunca vai ser projeto de governo em lugar nenhum do planeta. Muito obrigado, senhor presidente.